Cheguei, Brasil, mas eu preciso de vocês, entendeu? Você sabia que o Plano Nacional de Política de Drogas tá querendo sua opinião pra ser construído? Pois é, consulta pública, amor. Tipo o SUS, mas a consulta é você sendo consultado. O governo quer saber de você, o que você acha? Concorda, não concorda? Põe lá, tem várias perguntas, você responde só, até mais fácil, mano. Não tem segredo, amor. É só colocar o CPF, faz o cadastro rapidinho, dá sua opinião, redesocial.gov. Tá bom, galerinha da política de drogas? Depois eu volto pra explicar mais. Participa, Brasil! É pra participar mesmo, hein? Um salve para quem me escuta, eu sou aqui a Mesquita e estamos de volta com mais um Maconhômetro Debate. Esse projeto do Cannabis Monitor, feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma rede de organizações, especialistas, ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil, e você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil do Instagram, @plataformapbbpd. Nesse episódio, a gente recebe uma dupla pesadíssima para trocar uma ideia sobre uma fita muito importante, pessoal, que é o novo Plano Nacional de Política sobre Drogas, o PLANAD, e a consulta pública virtual que foi aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, chamando a participação da sociedade civil na sua construção. O objetivo do PLANAD seria organizar, orientar e executar a política sobre drogas no país, com a definição de metas, ações prioritárias através de uma abordagem intersetorial que articula as áreas como saúde, educação, assistência social, segurança pública e a própria sociedade civil. Resumindo, o plano é como uma elaboração de um mapa estratégico do governo brasileiro para lidar de forma abrangente e assertiva com tudo que envolve o tema das drogas no país, desde o combate ao narcotráfico até o cuidado com quem faz um uso nocivo de substâncias psicoativas, com objetivos ali de equilibrar ações de repressão com iniciativas de acolhimento, redução de danos e reinserção social. Ou pelo menos é o que a gente espera, né? A revisão do plano está sendo coordenada pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, em conjunto com o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. E um ponto importante dessa atualização é o foco da participação social. Através de uma consulta pública virtual, aberta entre os dias 6 de março de 2025 até o dia 15 de maio de 2025, qualquer pessoa pode contribuir com sugestões e opiniões sobre os rumos das nossas políticas sobre drogas. A consulta é organizada em 8 eixos temáticos, mas há espaço também para uma sugestão e inclusão de novos temas. Desse processo de escuta será produzido um relatório, com propostas que devem orientar o novo decreto da Política Nacional sobre Drogas, e aí servir de base para as ações futuras. Os 8 eixos da consulta pública do PLANAD são desenvolvimento social e sustentável, prevenção, redução de danos, segurança pública cidadã e justiça criminal, acesso ao cuidado e sistema de direitos, governança participativa, adoção e implementação baseada em evidências e cooperação internacional. Para entender esse universo de possibilidades e a importância de disputar a construção de novas diretrizes, ações, metas e objetivo para as políticas de drogas no Brasil, e também sobre como participar disso de forma efetiva, eu recebo hoje no Maconhômetro a Luana Malheiro, que é antropóloga, especialista em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, membro fundadora da Rede Latino-Americana e Carimbeia de Pessoas que Usam Drogas, a LAMPUD, e da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. A Luana compõe a Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, a PBPD, e também é conselheira do CONAD, representando a sociedade civil no Conselho. Também recebo a Priscila Gadelha, que é psicóloga, especializada em psicologia clínica, diretora da Escola Livre de Redução de Danos, ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, e conselheira também do Conselho Nacional de Política de Drogas, representando a sociedade civil. Oi, Luana, Priscila, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao Maconhômetro. É sempre um prazer receber vocês aqui e vocês sabem disso. E obrigada por serem essas parceiras, sempre disponíveis para trocar com a gente sobre temas tão importantes.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Olá, vamos lá. Antes da gente entrar a fundo no Planad em si, nas possibilidades de participação para essa construção, eu queria pedir para vocês uma contextualização histórica sobre como o plano orienta as políticas de droga no Brasil e qual que é o papel efetivo que esse documento traz na prática, né, para as nossas realidades. Bom, primeiro eu queria agradecer o Maconhômetro por ter trazido esse debate, que eu acho que é muito importante. Quanto mais lugares e espaços a gente conseguir falar sobre o Planad, é bem importante, porque a gente tem uma questão nas políticas sobre drogas no Brasil. As políticas sobre drogas foram sempre feitas em gabinetes fechados. Gabinete de militar, né, assim, a construção da Senad, da própria Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, ela começa numa construção muito militarizada, né? Ali trabalhando inicialmente era ligado diretamente à presidência da República, né? Na ideia de trabalhar com a segurança, né, institucional. Então era um assunto de militares, tá? E aí a gente passa por um contexto histórico de reconfiguração da Secretaria Nacional de Política de Drogas, mas essa característica ela permanece, né? Então, de fato, essa gestão é a primeira gestão onde a gente tem a participação política na elaboração do que a gente está chamando de política sobre drogas, né? Isso é algo muito novo, né? A própria composição do CONAD, a construção desse CONAD, que não foi como era na gestão anterior, em gestões anteriores, indicação do secretário, né? A gente tem um processo de eleição, um processo de votação que muda tudo. Então, a gente tentar encurtar essa contextualização, porque é muita coisa, eu tenho pensado muito sobre isso. O Planad, então, do governo Bolsonaro, ele foi construído a partir de uma suposta consulta pública, né? Então, foi construído num contexto de destituição do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, né? De criação de um comitê com representantes de ministério e um representante da sociedade civil, que era representante de comunidade terapêutica. E nós, da sociedade civil, tentamos... eu construí um relatório, vários colegas construíram um relatório para tentar contribuir na construção desse plano. E a gente não teve nenhum feedback, nenhuma dessas ideias elas foram incorporadas. O que gerou um plano nacional que tira a redução de danos da centralidade do cuidado e que move esse cuidado para o eixo das comunidades terapêuticas e grupos de ajuda mútua, né? Então, tem uma reconfiguração da política sobre drogas, mas trazendo cuidado para o campo religioso e trazendo a perspectiva militarizada muito mais forte, né? Então, esse é um momento onde foi uma luta para a gente conseguir, enfim, a resolução, e aí depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente consegue trazer alguns pressupostos básicos. Então, vai ter Planad, vai ter participação social, dentro do contexto de participação que o governo federal tem construído, e alguns eixos eles não vão ficar de fora, porque a gente lutou muito dentro do CONAD para que esses eixos não ficassem de fora. Então, vai ter redução de danos, vai ter redução de danos. Vai ter justiça racial, vai ter justiça racial. Então, alguns eixos que para nós é muito caro, agora de maneira inovadora entra como fundamentais para a construção desse plano. Eu acho que registrar um ponto que eu acho que essa contextualização de Luana, ela apresenta um acúmulo de muito tempo do movimento social em construir participação social até chegar a esse formato que a gente conseguiu dentro do governo federal, né? A gente construiu nos municípios, no Estado, formas dentro dos conselhos que também eram militarizados, só que aí, ao longo do processo democrático, foram sendo diluídos dentro da máquina e foram sendo acompanhados majoritariamente por pessoas ligadas às comunidades terapêuticas e da base da internação, né? Então, é muito importante que a luta antimanicomial, que a reforma psiquiátrica entenda a importância desse momento para a gente construir o Planad, porque é a nova reforma que está vindo. E ela não vem do dia para a noite, né? Ela vem com muita luta. Então, a gente conquistar esse espaço de poder falar, de poder dizer o que a gente quer, a gente precisa agora ocupar, né? E aí, majoritariamente, com todos os campos que entendem que o cuidado é em liberdade, que a gente precisa de espaços onde ampliem a vida e não cometam opressão, que a gente precisa controlar quem ainda tenta ferir direitos humanos, cercear a liberdade das pessoas. Então, é uma continuidade da reforma psiquiátrica.
E a gente conseguiu um passo, e aí muito importante, mas que vai ter os seus desafios ainda, porque a lógica militar e policialesca da justiça ainda é muito forte, né? Ainda temos muito o que conquistar, inclusive dentro do CONAD. Muito rica essa explicação de vocês, principalmente eu não sabia, mesmo sendo da política de drogas, eu não sabia que no contexto de geração da Secretaria Nacional de Política de Drogas e Gestão de Ativos existia essa origem militarizada. Muito interessante, assim, por mais que para algumas pessoas pareça óbvio, né, que já que ela é uma secretaria do Ministério da Segurança Pública, é interessante ver como esse lastro, né, muda radicalmente agora no governo Lula de 2024, né, ou de 2023 que começou. Eu queria então que vocês compartilhassem agora, né, nessa mesma linha. A gente sabe que essa participação social do Planad foi conquistada através de uma resolução entre a Secretaria e o CONAD, né? O Conselho, o CONAD, ele está dentro da Secretaria também. Como que foi o processo de discutir internamente a pauta nesses últimos 2 anos, né? Eu sei que a gestão atual dos membros do CONAD, ela começou ali em 2023 e ela acaba agora em 2025. Então, acredito que tenham sido 2 anos discutindo isso. Esses eixos, né, que a gente apresentou aqui, esses 8 eixos que estão disponíveis na consulta pública, eles também foram decididos por vocês através de uma votação interna? Essa é uma dúvida que eu tinha. E eu digo isso porque eu sei que nós não temos só o campo antiproibicionista nesse conselho hoje. Inclusive, acho que alguma de vocês duas esteve presente aqui no episódio que a gente fez sobre o CONAD, né, lá em 2023. Pensando nisso, por quê? Sabendo que tem representantes de vários ministérios no conselho, ou do próprio governo, né, pessoas de outras pautas. Mesmo assim, os temas dos eixos propostos parecem estar um pouco alinhados com o pensamento que nos representa. Como que foi esse placar lá dentro? Como que foi essa construção e essa escolha desses eixos? Me contem. Aqui estamos abertos a polêmicas, viu? Ninguém tá... Não, tá bom? Pode falar. Foi babado, fervo e confusão, mas não foi tanta confusão, porque é isso, a gente consegue hoje ter uma configuração no CONAD que nos favorece muito, né? Porque somos maioria, nós que defendemos os direitos humanos, o antiproibicionismo, a redução de danos, o cuidado e liberdade, nós somos maioria. Então, a gente conseguia abafar as propostas aí do campo das comunidades terapêuticas, que era representado, basicamente, uma representação, né, dentro do CONAD e o representante do Ministério do Desenvolvimento Social, né, que tentou puxar ali, trazer o eixo da espiritualidade como um eixo importante, né, a gente tira esse eixo e hoje a gente tem sido atacado muito por conta disso. Então, assim, foi um processo, a gente construiu, ao longo desses 2 anos do CONAD, a gente debateu várias coisas, e aí foram várias tretas, e a gente teve que fazer um esforço muito grande para que a gente conseguisse se concentrar no que era importante, assim. A gente conversava muito internamente, falava sobre isso, assim, ó, se a gente não sair daqui com um Planad, a gente não vai ter entregue nada, né? E a gente tinha eu tenho uma visão assim do conselho. Eu acho que é muito importante o que esse governo fez. Eu acho que é muito importante ter o CONAD, mas foi uma luta para que o CONAD seja reconhecido dentro do Ministério da Justiça, entendeu? A gente tem uma configuração de conselho que a gente tem o quê? 2 reuniões ordinárias, né? Ao longo do ano inteiro, né? Então, assim, isso não é razoável para o conjunto de demandas que tem uma política sobre drogas e para o conjunto de demandas que a participação política exige, entende? Então, o que acabou acontecendo é que a gente tinha diversas pautas, a PEC 45 entrou nisso daí, né? A gente precisou tensionar o governo para que o governo se posicionasse com relação à criminalização das pessoas usuárias de drogas, né? Então, várias pautas aconteceram no Conselho. Então, a gente precisou tensionar muito internamente para dizer, olha, a gente precisa construir um Planad, construir uma resolução. A Secretaria fez a contratação de um companheiro, que é um companheiro, né, nosso, Léo Pinho, para nos ajudar na escrita dessa resolução. E aí a gente escreve o primeiro eixo na Comissão de Política de Drogas, o esboço desses eixos, e aí a gente vai para o pau lá no plenário do CONAD para aprovação de todos esses eixos, né? Entendendo aí que foram eixos fundamentais, né? Foi segurança pública cidadã, né?
a questão da cooperação internacional. A política sobre drogas, ela a gente não tem uma soberania nacional para falar de política sobre drogas. As políticas sobre drogas, eles obedecem a acordos internacionais. Como que o Brasil se posiciona, como que a gente coloca essa questão da participação nesses eixos. Então, a gente pega o modelo de algumas políticas públicas, alguns planos nacionais para escrever de outros países, e aí a gente chega aí nesse bem bolado, que foi trazer todos esses eixos, trazendo desenvolvimento sustentável, entendendo que é um eixo importante, inclusive, das políticas internacionais, trazendo a questão da redução de danos, do tratamento e da questão da governança, né? Que é uma questão importante, né? Que é aí onde a gente vai falar sobre CONAD, sobre gestão de políticas públicas e sobre essa questão da participação também, né? Que aí é algo que foi uma conquista agora e a gente precisa deixar isso muito negritado nesse plano para que o governo que venha não faça perder esse eixo fundamental de que a política sobre drogas não pode ser construída em gabinetes fechados. Ela precisa ser construída numa arena pública, popular e democrática, como todas as políticas públicas devem ser. Perfeito. Depois que ela fala que a gente só faz, é isso mesmo, bate palma. Mas é isso, né? A gente, acho que eu estava me vendo a imagem assim, eu acho que é o grupo que está escancarando a porta do CONAD e da participação social na política de drogas. E não é fácil manter essa porta entreaberta, que ela não está nem aberta ainda. A gente está meio que forçando uma abertura ali para que mais pessoas entrem, tenham um debate realmente público e não de gabinete, e não entre lideranças, né, debatido entre eles, né? A gente debate com um projeto de país, porque é sobre isso que a gente está falando, contra deputados e senadores que querem outro projeto de país e fazem acordos baseados em valores que a gente não tem nem noção, a gente não tem emenda participativa para disputar com essa galera, né? O que a gente tem é debate público, é envolvimento das pessoas. Então, tentar deixar essa porta aberta não é simples nem é fácil, porque é uma série de debates. Agora, por exemplo, quando a gente garante esses eixos, é garantir uma política com algum tipo de organização e que fale de valores e princípios e não de um modo de cuidado, né? Então, não dá para se ter um eixo apenas que direcione para um caminho de cuidado único, que é que a pessoa se interne, que ela fique lá por um período e que ela tenha um poder mágico que aconteça sobre ela. Isso não é possível dentro da política pública, muito menos espiritualidade, né? Já que a gente ainda vive num estado laico e que precisa ser relembrado, e a espiritualidade é um lugar individual das pessoas, que elas podem e devem ter, quem quiser ter, mas dentro do cuidado e dentro da política, não. Então, é essa defesa que a gente está fazendo, e a gente precisa construir o Planad para que essa porta não se feche mais uma vez, que ela está aberta agora, mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? E aí, quais são os interesses que vão estar pela frente também. Falar de política de drogas, de participação social, é falar de um problema muito profundo que está dentro da gente e que a gente tem que falar, porque senão a gente não desenvolve, não cresce nunca e vai viver sempre na corrupção, na violência, na criminalidade sem fim, e aí culpando pessoas A ou B e não olhando para o problema central, que é tudo isso que envolve a política de drogas, né? Acho que, pautando isso que você citou agora, Pri, e também a Luana, mesmo que seja uma consulta pública, a gente sabe que a operacionalização do que for decidido nessa atual revisão do Planad ainda é feita pelos ministérios governamentais, né? Quem atua a política, né, são os governos, né? Portanto, uma dúvida que com certeza surge agora, 2025, diante de uma possível mudança, né, do governo no ano que vem, o quanto desse plano sendo construído atualmente pode mudar, dependendo de quem estiver operando essas passas a partir de 2026. Né? Então, se puder falar, Pri, depois a Lua, e depois é que eu lembrei, quem participou, para quem quiser escutar, do podcast sobre o CONAD, foi Rafa West, que representando, né, a Escola Livre, e Luana também estava, na verdade, estava Luana, Rafa West, Emílio Figueiredo, Ana Paula Gujor e a Monique Prado, minha companheira, estava mediando esse debate. Então, quem quiser escutar, tá aí nos nossos autos. Eu acho que o grande perigo quando se muda a pasta é de quem vai direcionar ela, né? E a gente está num governo muito difícil. É um governo de coalizão que tem que fazer forças com
grupos variados, e aí a gente não sabe qual é o interesse quando se entra, né? Mas a gente precisa estar dentro do governo para falar qual é o que a gente quer. Hoje a gente conseguiu construir ao longo do tempo alguma resistência dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, que apesar do ministro, né, a gente tem a política de assistência muito bem consolidada. Dentro da saúde a gente tem uma resistência importante e forte. Nos outros ministérios a gente vai construindo, no próprio Ministério da Justiça também. Mas é muito difícil o que a gente vem vivendo. A gente está hoje vivendo o momento no mundo onde a Organização Mundial do Comércio está caindo. A gente está vendo o mundo brigando por tarifas altas. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer ano que vem, qual o caminho que o Brasil vai ter de acordo com a eleição, quais os interesses. Então, a gente está num momento muito delicado e é muito importante que as pessoas entendam onde a gente está inserido quando se fala em política de drogas, né? A gente já tem grupos variados de milícias assumindo estados, municípios, né, caminhando por todas as forças de segurança, dentro do judiciário também. Então, assim, é uma realidade muito difícil, mas que necessita de muito enfrentamento nosso do povo, assim. O que a gente faz não é de um grupo de ativistas, é um projeto popular de país e que precisa que as pessoas entendam que esse lugar também é delas, né? A violência não acontece lá com aquela criança no Rio de Janeiro, quando a gente vê uma imagem na televisão. Ela acontece do seu lado de casa, ela acontece com a mulher que é assassinada cotidianamente por essa violência do Estado, e que está atrelada a tanta coisa que quando a gente vai mergulhando, a gente vai vendo o que a corrupção policial faz, o que a falta de política pública efetiva faz, e aí depois a culpa é da pessoa que usa droga, e aí ela vira o mal de toda a sociedade. Então, a gente tem um processo muito delicado nesse momento, e que é muito importante a participação das pessoas, porque senão os interesses de prisão, eles continuam muito fortes e continuam querendo determinar a nossa vida. Eu acho que é isso mesmo, concordo. Eu acho que a gente quis correr com o Planad, tentando dar prioridade ao Planad, assim, tanto no ano passado quanto nesse ano, justamente entendendo que a gente está num cenário muito incerto no ano que vem, né? O governo atual, para começar a sua gestão das políticas sobre drogas, precisou responder ao Planad anterior, entende? Então, é o mínimo de garantia que a gente pode ter, entende? É o mínimo, é a construção do Planad. A resolução já foi um grande ganho, tá? Saiu no Diário Oficial da União, tá lá, tá registrado. A política pública sobre drogas vai ser construída a partir da participação pública e precisa obedecer esses eixos. Não adianta correr, vai ter que falar. Pronto, já foi um grande ganho, entende? Então, a gente conseguindo fazer um processo de participação de fato, a gente vai conseguir construir um plano amplo que consiga aí pegar a diversidade que o Brasil tem, né, a diversidade das regiões, e que, independente de esquerda, direita, centro-esquerda, vai ter que executar o Planad. Falar sobre drogas e sobre política sobre drogas é difícil na direita e é difícil na esquerda também, tá? A gente tem uma esquerda punitivista, a gente tem uma esquerda que fortalece a perspectiva militarizada, né? Mas a gente tem uma esquerda que a gente consegue falar de cuidado, que falando de cuidado a gente consegue ter um mínimo de alinhamento, né? A gente só precisa construir um alinhamento de que a gente precisa cuidar mais do que matar, prender, torturar, humilhar, né? Que é o que a segurança pública hoje faz em nome da política sobre drogas. E vamos combinar, não é legal, né? Fica um bate-a-sopra da porra. Então, esse é o grande desafio das políticas sobre drogas, né? É fazer com que a gente primeiro construa um plano que esteja alinhado ali com os direitos humanos, com todos os princípios que a gente acredita, e que ele seja executado. Se for executado, sei lá, 50%, vai ter que ser executado, entende? Então, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido, de garantir que ele exista e garantir que a próxima gestão, seja ela qual for, ela vai ter que executar um plano que, de maneira histórica, vai ser construído pelas 5 regiões, por usuários, por trabalhadores, por pessoas, por policiais,
A política pública ela precisa ser construída por todas as pessoas que são atravessadas por essa política pública, entende? Então, as comunidades terapêuticas elas precisam ser ouvidas também. As pessoas que recebem o cuidado na comunidade terapêutica, elas precisam ser ouvidas. Mas as pessoas que estão no CAPS, elas também precisam ser ouvidas. As pessoas que estão na unidade de acolhimento, elas precisam ser ouvidas. Quem está no abrigo precisa ser ouvido. A mãe precisa ser ouvida. O filho de uma pessoa usuária de drogas precisa ser ouvida. A comunidade precisa ser ouvida, entende? Então, a gente precisa construir esse processo e a gente está, de fato, metendo mão das organizações que a gente atua para que a gente consiga que esse plano, no final, ele tenha a diversidade, que não é a diversidade, não é ele vai precisar ter a minha cara, né? Ele vai ter a cara das pessoas que são atravessadas pelos diversos eixos, pelas diversas formas de se fazer política de drogas. Não, total. Acho que registrar esse lugar de que vai ser o nascimento do Planad e a próxima gestão que vier para o Conad vai ter que acompanhar e vai ter que lutar para que ele aconteça. Vai ter que ir lá ficar no pé para que... Essa era a minha dúvida, assim, eles são obrigados, a próxima gestão é obrigada a cumprir o último plano feito pelo último governo, é isso? É tipo orçamento? Isso, é isso. Porque o plano vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas da União, vai ficar lá o plano que o Brasil tem sobre política de drogas. E aí quem assumir vai ter que seguir esse plano. A gente precisa ganhar o próximo governo para dar uma continuidade para esse plano e aprimorar ele, porque vai ser só o início, né? Então, mas aí também ampliar a forma de escuta e participação, né? Vamos colocar aqui lugar de sonho. Eu quero que a gente tenha feito uma Conferência Nacional de Saúde, onde a gente tenha participação, tenha envolvimento, venha dos conselhos municipais para os conselhos estaduais e vamos lá construir o que a gente quer. Se a gente ainda tem o SUS, é porque a gente conseguiu garantir uma participação social efetiva e com recurso para fazer a participação social. Não dá para ser só uma firula, um momento, né, 2 reuniões ao ano. É impossível a gente fazer algo. A gente está tirando leite de pedra, né, na tentativa de o que é possível agora, nesse período, com esse governo, com essa conjuntura, com essa realidade. Lógico que a gente poderia mais, né? Até para quem deseja mais radicalidade, às vezes, né? Lógico que o nosso desejo era que a gente pudesse fazer uma série de mudanças, mas não cabe a um grupo, né? A gente tem que fazer uma mudança no pensamento, na forma do país, e fazer esse enfrentamento com quem tenta ainda voltar para antes da reforma psiquiátrica, né? A gente está no momento de fechamento de hospitais, né? E a gente está ainda pensando em formas de internar pessoas ainda, né? Em 2025. Então, tem um pensamento amplo que precisa ser colocado e quebrar, né, esse estigma, esse lugar que as pessoas usuárias de drogas ainda ocupam no imaginário das pessoas. Riquíssima, muito bom. O Participa Brasil, que é essa plataforma aí do governo, né, onde tem essas consultas públicas, ele é uma iniciativa recente. Se eu não me engano, ele é até uma iniciativa que veio mais no governo Bolsonaro, não foi? Eu não sei se por conta do período pandêmico e tal, mas assim, muitas pessoas não estão familiarizadas com esse conceito de compartilhar digitalmente sua opinião pública, né? Portanto, a campanha de mobilização para que as pessoas engajem esse contexto, né, da participação social no Planad, ela é muito importante, né? Vocês lutaram 2 anos para conseguiram publicar a resolução, mas e aí, agora, né? Agora, como é que a gente faz para as pessoas participarem disso que a gente lutou para elas poderem participar? Como vocês têm visto isso acontecer? E de que forma que vocês acham que a gente consegue garantir a efetividade dessa participação social, né? Contemplando a diversidade dos atores envolvidos que vocês mesmos citaram, né? Usuários, familiares, profissionais da saúde, segurança, movimentos sociais. E é foda, né? Porque quando a gente para pensar no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem que competir com muitas coisas acontecendo, né? Por exemplo, agora a gente aqui no jornal, Bolsonaro vira réu, aí do nada Bolsonaro no hospital. E aí, quem é jornalista, trabalha em comunicação, sabe? Você tem que disputar todas as manchetes agora, que era do réu, para virar a manchete do Bolsonaro no hospital, que vai passar por cima da manchete lá da China, Estados Unidos e tal. E aí, assim, lá no meio vai ter alguém falando consulta pública do Planad. Como é que vocês estão vendo isso, sabe? Eu sei que vocês estão rindo, mas assim, queria que a gente compartilhasse o desafio que é comunicar a política de drogas, né, e o antiproibicionismo nesse país. Eu lembrei agora do... Ai, meu Deus, Medo e Delírio em Brasília. Tão fodido, tão muito fodido.
A real é que como é que se disputa com isso, né? Assim, eu acho que o que a gente tem que entrar é não entrar nessa lógica de disputar com essas notícias, porque a gente não tem essa força, e continuar acreditando naquele lugar dos grupos que a gente está, construir formas criativas para que as pessoas olhem, né? Até porque está todo mundo vivendo tanta coisa também em suas vidas, né? E aí pegar algo assim, de repente querer participar. Acho que a gente tem um trabalho tremendo que é de ter um reencantamento pela participação social, sabe? Assim, das pessoas se reencantarem com esse lugar de ocupar, de participar de espaços, porque ao mesmo tempo também a vida prática está muito tomada, né? A gente está vivendo uma era de preços muito altos, as pessoas trabalhando muito, uma sobrecarga, né? Que a gente está vendo as pessoas muito adoecidas, então é até também difícil colocar esse lugar. E aí, não à toa, tem uma mídia massiva em cima para transformar esse processo de enlouquecimento ainda mais torturante, né? Então, tem uma discussão também da forma de vida que a gente está tendo e que é muito difícil a gente trazer esse envolvimento, mas é no encantamento, assim. A minha sensação é que as pessoas precisam se encantar, entender o que está passando na vida delas e ver como é que elas podem participar de algo. Para algumas pessoas pode ser muito simples entrar na internet, cadastrar lá no Gov, para outras extremamente complexo, afasta, não é nada acolhedor, né? Então, muitas pessoas não vão participar pela barreira do sistema, né? Então, também, que formas a gente pode construir para que isso se aproxime, mas que a gente, dentro do CONAD, também possa dizer, ó, essa forma aí, ela não fala com todo mundo, né? Ela fala com alguns grupos, mas ela não fala com todo mundo. Então, por isso que é muito importante que a gente construa o Planado agora, mas a perspectiva de futuro é uma participação realmente efetiva e ampla, né? Para que as pessoas realmente consigam participar. E por hora é isso, né? Construir alternativas diante dessa mídia e quem sabe a gente não rompe uma bolhazinha dessa aí e viraliza em algo e as pessoas reconheçam. Mas convidar nossos parceiros, sabe? As pessoas dos direitos humanos, da luta manicomial, a gente tem Atos da Luta agora, tem as Marchas da Maconha, a gente tem tantos grupos, né, no país todo atuando, então é importante que as pessoas entendam que o Planad não é algo do campo ativista da política de drogas antiproibicionista, mas não, ele é um projeto de país. E é uma das etapas desse projeto de país que a gente está tentando conquistar. Então, como que a gente comunica? Eu vou convidar vocês a irem na página da Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas para vocês. Porque eu acho que viralizou e foi muito, muito massa, né? Nossa companheira Kia, foi a gatinha, convidando as pessoas a entrarem na plataforma Brasil. Então, eu acho que a gente precisa muito usar a criatividade nesse momento mesmo, né? Para fazer com que as pessoas entrem na plataforma, conheçam a plataforma. Eu já entrei, é um negócio longo, é um negócio chato, mas a gente vai precisar fazer, né? Então, fazer essa divulgação pela plataforma, a gente está usando nossas redes sociais para fazer isso. A plataforma é uma organização que é composta por mais de 50 outras organizações. Então, nós temos feito reuniões na segunda-feira um pouco para debater. Hoje, nós vamos ter reunião ampliada também, de novo, às 19 horas, para debater, em específico, as questões das políticas públicas sobre drogas. Aí vamos debater o Planad também e formas de mobilização. Pela Renfa, nós estamos fazendo, junto com a Rede Reforma, um ciclo de debates toda quarta-feira. São 4 debates que vai começar nessa quarta-feira dessa semana, às 19 horas. A gente vai debater todos os eixos que foram do Planad, e eu, junto com outras pessoas da Reforma, a gente vai debater hoje o eixo da cooperação internacional. A ideia é que a gente consiga fazer, no final, uma boa relatoria e que a Reforma e a Renfa consigam colocar a relatoria na plataforma, entende? Fora isso, a Renfa é uma organização que a gente está em 15 núcleos e 17 cidades, isso. E aí a ideia é que a gente também fez uma reunião no nosso grupo de trabalho sobre advocacy, para que a gente consiga mobilizar internamente as companheiras a partir dos conselhos de drogas e dos espaços que elas já ocupam, a gente conseguir mobilizar todo mundo para poder contribuir no Planad. Fora, a gente vai ter também as conferências livres,
E aí o meu desejo, de fato, era que a gente fizesse também, junto na mesma ideia de Priscila, uma grande conferência como a Conferência Nacional de Saúde, né? Com dinheiro para a delegação da Bahia, delegação do Ceará, delegação de Pernambuco, aquela coisa bonita. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho. A gente está engateando nesse tema da participação política, nas políticas sobre drogas. Então, eu sonho em um momento onde a gente vai conseguir fazer uma conferência sem que seja uma conferência aquela coisa também bizarra das comunidades terapêuticas mobilizarem, levar um ônibus e todo mundo lá dirigido pelo pastor para poder fazer a sua contribuição, não a partir das suas vivências, mas a partir de uma lavagem cerebral ali que o pastor está fazendo naquele conjunto de pessoas, né? Porque eu trabalhando com participação política, eu vejo muito isso. Na época da PEC 45, que a gente disputou ali a mobilização política com a Damares, a gente foi para o plenário do Senado, ela meteu 2 ônibus, ela tirou mais de 15 pessoas da nossa lista, mais de 15 pessoas que a gente mobilizou não puderam entrar. Por quê? Porque a CT tem um senador. As comunidades terapêuticas têm um senador. A redução de danos não tem um senador. A gente não tem uma senadora. Mas vamos ter. Mas precisamos ter, entendeu? Alguém orgânico dessa agenda, que consiga entender a importância de encher um plenário, a importância da mobilização. Então, a participação política, nas políticas sobre drogas, ele perpassa também por esse tipo de discussão. Eu não quero qualquer participação política. Eu quero que você venha, e aí a gente tem que trabalhar o que é isso. As pessoas não sabem, não são acostumadas a ser perguntadas sobre isso, né? Então, acho que a gente tem um caminho para poder construir isso. As conferências livres é um momento que a gente vai construir isso. Não está fácil, não vai ser fácil. Estamos visualizando a movimentação aí, turma das comunidades terapêuticas que estão nos escutando. Nós estamos vendo a sua movimentação, né? Criticando o CONAD, dizendo que a gente não quer debater. A gente quer debater, pô. Tem lá o eixo de tratamento. A gente só não acha que vocês têm que ter um eixo comunidade terapêutica. É o eixo tratamento. Aí a gente vai debater tratamento em vários sentidos, né? Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa de religião de matriz africana. Eu acredito demais na religiosidade dentro do cuidado. Mas não pode ser feito da forma que está sendo feito. Não pode ser feito com tortura, não pode ser feito com humilhação, sabe? Não pode ser feito com imposição de abstinência. Para acessar essa política pública aqui, você tem que estar de cara, né? Quer dizer, como se fosse super simples para uma pessoa que tem um transtorno decorrente do uso de drogas sozinha parar de usar. Então, para você entrar aqui na minha comunidade, eu preciso que você sozinha se vire e pare de usar. Encontre a abstinência, seja lá como você tiver que fazer isso, entendeu? Então, a abstinência ela não pode ser um imperativo para o acesso a uma política pública. Ela não pode ser. Ela pode ser um horizonte, né? Um horizonte. No meu cuidado agora, eu não cabe usar nenhuma droga. É possível isso, é possível fazer esse debate dentro da redução de danos. É possível entrar nesse debate dentro de uma política pública, né? A gente não acha que a política pública tem que ser essa arena de disputa que eu dou aqui, que eu pego esse bolo, eu dou boa parte da fatia desse bolo para as comunidades terapêuticas, para essas grandes indústrias, e para o SUS eu reservo uma parcela menor. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi isso, né? E isso não pode continuar acontecendo, né? Então, para isso não acontecer, a gente precisa, de fato, nesse momento de elaboração das políticas públicas, a gente não pode se desvirtuar do debate e nem cair nesses gatilhos, nessas armadilhas que esse pessoal vai nos colocar. Eles vão nos colocar nessas armadilhas. A gente sabe debater tratamento, a gente quer debater tratamento, a gente quer debater tratamento baseado em evidência científica. É um eixo. Evidência científica é um eixo. Entende? Porque eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar com política pública, lidar com a vida dos outros com base na ideologia que eu criei na minha cabeça e na minha igreja. Ou no meu candomblé. Entende? Não é assim que se faz política pública. E não vai ser assim que a gente vai fazer política pública. Entende? Então, política pública precisa ser baseada em evidência e a gente precisa passar a construir
os processos de tratamento de uma maneira que eles sejam cuidadosos, que eles respeitem a autonomia do sujeito, né? Numa religião de matriz africana, a gente respeita a autonomia do sujeito, né? A gente não trabalha com nenhuma imposição, a gente respeita o tempo. Tempo é orixá, né? Cada um tem seu tempo. Então, a gente vai respeitando o tempo. Não existe uma imposição. Então, as comunidades terapêuticas têm virado espaços de violência por conta dessa imposição, dessa ausência de autonomia, dessa restrição do livre pensar com autonomia, né? Então, a gente está construindo esse processo de participação para dizer para as pessoas: vocês podem pensar por vocês, a partir da trajetória de vocês, da história de vocês, do acúmulo de vocês, e vamos construir o Planário assim. Pô, ela fala cada frase de impacto, né? Mas não pode ser o imperativo do cuidado. Então foram várias, mas essa foi a que me... E aí? Quem tá na canetada aí, hein, velho? Anotou. É isso. Mas é porque tem um ponto que eu acho que é muito importante, assim, a estratégia deles é essa, né? Eles têm senadores, levam gente, né? Fazem aquela mobilização, colocam lá um monte de pessoas que às vezes não têm noção do que estão fazendo ali, ou vão com um pensamento único, porque foram construídas para aquele lugar. Mas, e aí é por isso que é importante a gente estar fazendo isso no miudinho, assim. A gente fez ano passado a primeira conferência municipal de política de drogas em Recife, e aí eles vieram com essa estratégia, né? Escreveram mesmo dizendo, só que a gente também, né? Todos os trabalhadores da rede também, os usuários familiares da rede também. E a gente conseguiu vencer no debate. Porque na hora do debate, eles não querem enfrentar a realidade. Eles querem impor uma forma, e aí acabam dizendo que no CONAD não tem participação das comunidades terapêuticas. Tem, só que a gente não concorda. E aí a democracia é assim. A maioria vence. A maioria vai lá, pauta, debate e vota. Então, a gente está votando, a gente está fazendo todo o processo. Eles não querem isso. Eles querem impor. Eles querem uma norma, chega lá e vai ser assim e pronto, acabou-se. E a gente faz não, porque existem outras formas de pensar. E aí a gente vê, inclusive, a ciência, e a gente traz dados e mostra. E muitas vezes essa galera quer seguir o livro que eles acreditam. Então, será que vai ser assim que a gente vai construir política pública agora? Um segue a Bíblia, a outra segue o Alcorão, o outro segue o Livro dos Espíritos, e aí a gente fica nesse circo dos horrores, né? Porque estão pensando a partir de sua cabeça, das suas crenças, né? Então, esse lugar que o Planário está colocado agora é o lugar da política. Então, vamos construir a partir da política e vamos construir também mais gente para ocupar todo o território e ir lá falar qual é o cuidado que quer, que precisa, e que outras políticas também precisam acontecer e que reformas estruturais também precisam acontecer, né? Não dá para a gente falar, vai criminalizar todas as drogas, vai resolver o problema do Brasil? Não, vai piorar. Legalizar as drogas vai resolver o problema do Brasil? Não, mas é uma das estratégias diante de todo um cenário que a gente precisa olhar também. Então, nenhuma resolução é um ponto único e final e vai dar conta. Então, as pessoas se envolverem é central para que as forças conservadoras e que querem internar, que querem aprisionar, percam o espaço que eles conquistaram a partir dessa lógica bizarra deles, que não é de participação social. Brilhante essa colocação das duas sobre comunidade terapêutica, porque existe essa visão, né, que é vendida pela comunicação em massa desse pessoal, né, de que a gestão do CONAD ou esse pessoal do antiproibicionismo não quer ouvir, quer excluir, fala tanto de inclusão e quer excluir a comunidade terapêutica. Sendo que não, né? Vai gerar, vocês têm até um eixo que cabe aí, ó, o que eles falaram, né? Então, além do eixo, ainda tem essa questão, né? Tipo, então se for assim, se organizem. E falando nisso, eu acho que eu já vou até antecipar a minha última pergunta, trocar as minhas ordens aqui, que é: e se eles se organizarem para ser maioria no CONAD a partir desse ano? Porque o CONAD agora vai ter eleição a partir de 2025, né, para todas as cadeiras lá da sociedade civil. Tem as cadeiras já, né, prescritas do pessoal, do ministério, tal, e tem as 10 cadeiras da sociedade civil. Essas 10 cadeiras, vocês conseguiram posicionar ali no mínimo 9, né, ou sei lá, as 10, se a gente for fazer uma leitura muito abrangente, na última vez. Só que agora, como é que tá aí esse pensamento? Né? Porque se o pessoal, é o que eu falo, né? Às vezes a mobilização do tipo, olha lá, ficaram 2 anos cheio de antiproibicionistas, cheio de povo de direitos humanos nesse conselho. Vamos se candidatar. Vocês acham que ainda vão ter maioria?
desse ano, se não tiverem. E detalhe, pensam em se candidatar novamente? Vocês aí, representantes da sociedade civil que vocês, né, trabalham e operam, me contem. E aí depois eu faço a nossa última pergunta. Então, eu posso falar assim, eu acho que assim, a gente deve continuar, assim, a gente escola, a gente tem um desejo de continuar, e aí a gente vai tentar participar também de todo o processo, a gente já está se organizando enquanto grupo, a gente pensar sobre isso, mas quem vai compor, eu acho que vai depender dessa avaliação que a gente faça do nosso campo, né, de quem são os grupos que estão nessa disposição de enfrentamento dentro do CONAD, em poder ocupar com qualidade esse espaço, com ampla participação, com envolvimento de tudo que está colocado dentro do campo da política de drogas, que não é simples, né? É bem exigente, mas que é muito importante que a gente continue ocupando e que a gente mobilize para muita gente ocupar, porque vai ser voto. Então, se a gente está se organizando, o outro lado também possivelmente, mas aí eu conto que eles estão bem desunidos, sabe? Eu conto muito com isso, assim, eles brigam muito entre si, né? Porque, no fundo, é tudo disputa de poder, né? Então, o representante da igreja tal com a igreja outra lá, não se falam, não se gostam, não querem que o outro acenda, e aí a gente precisa ter esse lugar da solidariedade entre nós, companheiros, para entender cada momento, para cada coisa, para cada grupo, né? E quem nesse momento são as pessoas ou as representações que vão estar nessa nova composição a partir desse diálogo amplo com todo mundo que faz parte do nosso campo, né? E a gente construir esse processo de unidade não é fácil, mas é necessário para que a gente tenha representações lá que estejam com a disposição necessária. Eu acho que é isso. E fazer com que eles lá continuem brigando entre si, mas eles, quando querem se unir para o mal, eles se unem e fazem muito mal para a gente, né? Então, vamos ficar bem atentos aí, porque o cenário não é simples. Mas bora lá, ocupar o CONAD mais uma vez. Então, babado, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Mas se eles se organizam, a gente também de cá se organiza, já estamos organizados, sim. A gente fez pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, a gente fez uma reunião na segunda-feira passada com esse objetivo, né? A gente, enfim, vai manter acesa aí esse debate. A ideia é que a gente fique o tempo inteiro conversando, acionando, estamos conversando com outras organizações, com o campo do associativismo canábico também, que não teve representação, para ter uma representação. Então, hoje a gente tem um campo muito amplo, né, dentro das políticas sobre drogas. Então, vamos mobilizar o campo da luta antimanicomial também, que tem que ter lugar, tem que ter espaço. Então, a gente começou na segunda-feira passada esse debate, vamos aquecendo esse debate para que a gente consiga ter o máximo de representações possível. A estratégia que a gente está colocando é chegar de bonde, né? Chegar de bonde e depois a gente vai se organizar internamente a partir dos eixos que a gente julga necessário para as políticas, para a representação no CONAD e representação de pessoas usuárias. Quantas organizações a gente tem hoje no Brasil que representam pessoas usuárias? Quantas organizações a gente tem hoje que representam trabalhadores, né? A gente tem, enfim, uma rede nacional de consultórios na rua. A gente tem várias organizações que hoje podem representar, tem associação de médicos de família e comunidade, né? Então, a ideia hoje é que a gente consiga mobilizar todo mundo que está atravessado pela política sobre drogas em vários aspectos para que eles possam tentar ocupar o CONAD e aí tentar fazer também esse exercício que às vezes é difícil, né? Que a gente tentou fazer nesse ano, né? A gente entra no CONAD com esse desejo de representar o Brasil inteiro, com as nossas organizações, que já são organizações nacionais, e aí a ideia é que a gente consiga produzir uma unidade no nosso campo, né? A minha organização não debate tudo, as organizações que eu faço parte não debate tudo, não representa tudo, e aí essa é a generosidade que a gente espera também das organizações que ocupam e que ocupam hoje e que ocupem no futuro o CONAD, né? Então, se eu sou uma representante de uma organização de mulheres usuárias de drogas, eu preciso ter um olhar enquanto uma representação para outros eixos e outros campos que não estão ali na representação das políticas sobre drogas. Então, esse é um exercício de unidade, um exercício de fazer a política, né? Porque a gente não está ali só, enfim, pela nossa organização, mas para pensar como que as políticas sobre drogas podem produzir essa pluralidade.
E é isso, se eles querem guerra, a gente também quer guerra, entendeu? Então a gente está organizadinhas para ocupar, a gente vai se eleger de novo, todas as organizações, a Rinfa vai, a plataforma vai, todo mundo, a ideia é que todo mundo vá, escola livre, todo mundo, de bonde. Muito bom, muito bom. Isso é importante, né? Porque imagina, vocês conseguiram fazer esse mínimo, digamos assim, que já é o máximo, né, para o que a gente tinha, nesses 2 anos de gestão dentro do CONAD. Se tiverem mais 2 aninhos, pelo menos, dá para, né, pegar mais coisas. É uma coisa que fica difícil para o pessoal entender que dentro dos governos existem múltiplas secretarias e conselhos e afins. E toda vez que a gente troca uma parada, todo o trabalho que o pessoal estava fazendo é como uma casa de bolo, sabe? Aí trocou o turno, o pessoal deixou lá a massa descansando, deixou tudo pronto. Se o pessoal que trocou o turno, que vai vir trabalhar, não continuar, não vai ter bolo, entendeu? E aí todo aquele trabalho de bater massa, de fazer as coisas, chega até a parecer que foi em vão, né? Mas a gente tá aqui torcendo por vocês. Para encerrar, então, eu queria, né, eu sei que eu tô com o pessoal da saúde, da redução de danos aqui, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Se vocês pudessem escolher desses 8 eixos de discussão do Planad, cada uma, poder escolher 2 que vocês considerem cruciais para constituir uma mudança no cenário brasileiro. Quais seriam esses 2? Não precisa nem explicar por quê. Porque às vezes eu sei, dependendo do que vocês vão escolher, vocês já até falaram. Mas se também quiser explicar, pode ser bom. Qual vocês escolheriam? Vou lembrar os eixos aqui, ó. Desenvolvimento social e sustentável, prevenção, redução de danos, segurança pública cidadã e justiça criminal, acesso ao cuidado e sistema de direitos, governança participativa, adoção e implementação baseada em evidências ou cooperação internacional. Só pode escolher 2. Em qual vocês escolheriam? Para dar a partida no plano aí. Pergunta difícil, né? Show do milhão, show do milhão. É bem difícil, porque você faz, não, se falar essa, sai essa, peraí. Mas, para mim, eu acho que fica a governança participativa, assim, como a primeira do destaque, porque sem ela, é isso, fica sempre tudo guardado, fechado. E aí eu teria tendência a ir pela redução de danos, mas eu queria colocar acesso ao cuidado e sistema do direito, porque sem ter esse acesso e direitos, não chega a redução de danos também. Então, fica ainda sempre no lugar anterior. Então, se a gente conseguir garantir a governança e acesso ao cuidado, já é um bom início. Apesar de que fica ali, evidências científicas, porque aqui também é uma loucura, né? Essa galera... Não, a gente sabe que vocês trabalharam para esses 8 eixos, é que todos eles são super necessários, mas a brincadeira é que você tem que escolher 2 para começar, só 2. É isso. É governança e acesso ao cuidado. Pronto, aí copia e cola. É igualzinho. Eu acho que é governança por essa delicadeza que eu acho que já falei bastante aqui, que é como que a gente faz a participação política, as pessoas ainda não sabem, a gente precisa formalizar os processos, formalizar o Planad, fazer com que o CONAD seja reconhecido e que consiga, de fato, elaborar as políticas públicas sobre drogas e não só ser um órgão consultivo, né? Onde o governo vai lá e diz, a gente está implementando isso, tá? Tchau. Porque é assim hoje, né? A gente tem um ponto de pauta que é fixo, que é o Senado apresentando as políticas públicas sobre drogas. Mas ninguém pergunta para assim, e aí? O que é que vocês acham? Não tem nem tempo, entendeu? Para a gente conversar sobre isso. Então, esse é o desafio da gente conseguir construir um processo de fato participativo na elaboração das políticas públicas sobre drogas. Que o CONAD tenha sentido, que o nosso trabalho tenha sentido. Então, governança participativa e acesso ao cuidado, foi um eixo que eu escrevi também, e aí eu tenho uma pegadinha nesse eixo, que é essa coisa de pensar, que o lado de lá queria, né? Da espiritualidade, tratamento, de pensar tratamento, e às vezes a gente fica muito preso, assim, sabe? Quando a gente pensa tratamento, né? Assim, a gente pensa tratamento, sei lá, o que é tratamento para vocês, né? A gente se a gente for entrar aqui, a gente vai entrar num super debate, mas, sei lá, tratamento, redução de danos é tratamento? Pode ser, né? O centro de convivência faz tratamento? Faz tratamento, né? Faz tratamento. É só o CAPS que faz tratamento?
Não é só o CAPS que faz tratamento, entende? Então, quando a gente coloca o acesso ao cuidado, a gente está dizendo que esse tratamento ele pode acontecer em diversos pontos de uma rede, entende? Então, o tratamento ele não está só na perspectiva médico-hospitalocêntrica, né? Não é só a internação ou esse cuidado restrito ao campo da saúde. Então, quando a gente coloca essa questão mais ampla do acesso ao cuidado e acesso a direitos, a gente quer debater dentro disso daí essa ligação. A gente está querendo debater, então, como que tem feito, as comunidades terapêuticas têm feito o cuidado. Como que os grupos de ajuda mútua têm feito esse cuidado, né? E como que a gente pode balizar o cuidado que é feito no Brasil, porque a gente não pode dizer que qualquer coisa é cuidado. A gente não pode dizer. A gente não pode oferecer um espaço de violência com dinheiro público e dizer que isso é cuidado. Cuidado não é qualquer coisa, né? Então, a gente precisa resgatar e trazer para a gente o que é esse cuidado. Como que se acessa esse cuidado? A gente tem muita dificuldade nas políticas públicas sobre drogas para o acesso ao cuidado. Porque a polícia chega primeiro, porque a criminalização chega primeiro, né? Porque o acesso à justiça criminal chega primeiro, porque às vezes o sujeito tem que... E, sobretudo, os sujeitos negros passam por processo de criminalização que são completamente diferentes do que sujeitos brancos, né? E aí, na trajetória de cuidado desse sujeito, a questão da criminalização e do trauma decorrente dessa criminalização vai ser um elemento importante para a gente debater esse cuidado, né? Por isso que o serviço voltado para pessoas que usam drogas tem que ser muito específico. Porque ainda é crime. Ainda é crime. Entendeu? É uma prática que ainda é crime. E muitas pessoas hoje têm adoecido por essa prática e aí o seu processo de adoecimento, ele é crime no Brasil. Ele é punido. Ele é punido, né? Esse é um elemento que muda como a gente fala sobre cuidado, né? Se a gente for parar para fazer uma analogia muito rápida, o cuidado com pessoas que têm transtornos mentais, né? Transtorno mental não é crime no Brasil, né? Tem um transtorno mental, não tem. Mas o processo, quando a gente vai olhar para as políticas sobre drogas, para o cuidado, para esses sujeitos, tem esse elemento que ele é fundamental. Se eu não converso sobre acesso à justiça, se eu não converso sobre justiça racial, né, eu deixo elementos fundamentais do cuidado desse sujeito de fora desse debate. E não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, né? Não dá para cuidar sem uma rede. Porque o problema é complexo mesmo, né? E aí eu sempre falo para a turma das comunidades terapêuticas, galera, vocês não conseguem sozinhos. Vocês não conseguem sozinhos. Precisa ter uma rede. Vamos conversar. Vamos conversar. A gente sempre quis conversar, né? A nossa luta no CONAD foi justamente para que eles não tivessem um eixo deles. Vocês não vão ter não, pai. Aqui não. Vocês não vão ter um eixo de vocês porque vocês vão conversar com a gente sim. Vocês vão escutar a gente sim. Vocês vão conversar sobre o cuidado nos nossos parâmetros também, entendeu? Então, essa é por isso que a gente coloca acesso ao cuidado na perspectiva aí mais ampla, né? Bora debater comunidade terapêutica, bora debater CND, bora debater tudo. Bora debater internação. Por isso que a palavrinha do direito veio no mesma descrição do eixo, né? Acesso a cuidado e direitos, né? Babado, é isso aí. Não, maravilhosa. Gente, eu tô muito feliz, assim, com a realização desse episódio, porque eu acho que quem conseguiu escutar a gente até aqui entendeu muito sobre política de drogas no Brasil nos últimos anos e sobre essa construção interna, né? Porque é muito difícil decodificar uma parte tão estigmatizada da política. Política já é um tema estigmatizado na compreensão pública. Quem dirá política de drogas, né? Eu sei que toda vez que eu falo para algum amigo meu, trabalho com... Eu falo, mas o que é política de drogas? É política de prevenção a drogas? Por exemplo, né, no plano tá lá, tem um eixo chamado prevenção. Mas vocês não falaram dele como o primeiro eixo para vocês, porque vocês sabem que, apesar de tudo, todas as coisas também interferem na prevenção, né, de usos problemáticos ou de coisas danosas, né, e das outras questões.
Enfim, queria que vocês pudessem fazer suas falas finais de despedidas, agradecer pela presença e por compartilharem todo esse conhecimento e fazerem tanto, né? Espero que vocês consigam ser nossas conselheiras eleitas mais uma vez, ou o pessoal que esteja trabalhando com vocês aí lá no CONAD de 2025. É nóis, querida. Obrigada. E vamos ver se vamos ser nós ou vamos ser outros de nós. O que importa é que a gente continue. E com mais gente. Massa, gente. Obrigada aí pelo convite também. Convoco aí a vocês também conhecerem as nossas páginas, né? E a página da Escola Livre também, que tem uma comunicação incrível também, que vocês podem se informar. A página da Renfa, que a gente vai estar falando também sobre a questão das políticas sobre drogas, da plataforma, da Rede Reforma. Então, são várias organizações aí que vão trazer esse tema para o debate. Então, debata na sua família, debata na sua casa, debata no ponto de ônibus, debata com seu professor, debata em todos os lugares. Faça essa pregação, porque esse é um momento muito importante na história do nosso país, que a gente tem a capacidade de construir políticas públicas sobre drogas a partir dessa diversidade de olhares, né? Então, desejo que a gente consiga fazer isso, desejo que a gente consiga ocupar também o CONAD, se não for a gente também, que a gente consiga ampliar aí essa representação e garantir que a gente tenha uma política pública sobre drogas que não extermine o nosso povo, que não humilhe o nosso povo, que não torture o nosso povo, que possa produzir segurança de fato, cuidado, acolhimento, bem viver, que são essas as nossas lutas, né? Então, a gente quer um Planad que represente isso, a gente quer um CONAD que possa lutar por isso também. Então, obrigada aí pela escuta de todo mundo. E é isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um Maconhômetro Debate, dessa vez mergulhando nas possibilidades da reformulação do Planad, o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Eu recebi hoje as brilhantes Luana Malheiro e Priscila Gadelha para chavar esse rolê todo e espero que vocês tenham curtido e aprendido tanto quanto eu. O link para contribuir com o Planad está na descrição desse episódio. Confere lá, lança seu tijolinho na construção. No decorrer do episódio, Luana Malheiro citou a gatinha da PVPD e ela está lá também no perfil do Cannabis Monitor, porque foi uma colaboração de divulgação aí desses parceiros que a gente tem. E vai ter mais vídeo da gatinha, viu, explicando o Planad aí para a linguagem popular. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar o debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. Se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz, tem condição de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Eu sou aqui a Mesquita e fico por aqui. Você me encontra nas redes sociais pelo perfil @Kialene. Um salve pra geral. Até o próximo debate.